Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Donald Trump pode conseguir a presidência e uma maioria? Four months from now, we will have an incredible victory, and we will begin the 4 greatest years in the history of our country. Em julho, na convenção republicana que o confirmou como candidato à presidência, Donald Trump manifestava confiança na vitória e num novo ciclo político nos Estados Unidos. Quando estamos na véspera das eleições, Trump pode não só vencer, como ter uma maioria no Senado e ainda um Supremo Tribunal favorável. Uma situação rara em que a balança do poder pende para o mesmo lado. Neste dia 5 de novembro, os norte-americanos não escolhem apenas um presidente. Vão eleger senadores, congressistas, governadores, juízes, procuradores, xerifes e até apanhadores de cães. E ainda vão ter de tomar opções em referendos locais. Neste episódio da História do Dia, vou conversar com Bruno Cardoso Reis, que está em Washington. Vamos perceber que a ideia de que na América é tudo bem grande também se aplica ao boletim de voto. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de segunda-feira, 4 de novembro. Bem-vindo, Bruno. Já está muito frio aí em Washington? Não, tem estado uns dias magníficos de sol, 20 e tal graus. Olha, ninguém diria. É verdade. Para quem, enfim, está ainda a tentar reconhecer aqui a cidade, tem sido ótimo, mas realmente é invulgar e até há preocupações de coisas como se seca, não é? Um outubro excepcionalmente seco. Pensei que isso já estava tudo coberto, quase de neve ou quase, mas afinal ainda há sol e calor. Não. Bruno, podemos começar aqui a nossa conversa por este ponto, pelo dia das eleições, o dia em que se realizam as eleições. Isto é mais ou menos certo e sabido que de 4 em 4 anos há eleições na primeira terça-feira de novembro nos Estados Unidos e que o novo presidente toma posse em janeiro. Isto, para os nossos padrões portugueses, é demasiada organização, não? Bem, tem a ver também com a escala do país, não é? Temos de nos lembrar que isto é assim, enfim, as regras mudaram um bocadinho, porque no século XVIII, no século XIX, a posse era só em março, mas isto tinha a ver realmente com as enormes distâncias, enfim, num período em que as comunicações eram mais difíceis, mas, portanto, há ao mesmo tempo uma combinação de uma grande flexibilidade. As eleições são basicamente decididas Estado a Estado, ou território a território até, com regras um pouco diferentes, mas depois há algumas questões que são uniformes, não é? Que têm de ser uniformes. Por exemplo, não se podia permitir que os Estados, enfim, fizessem eleições para presidente quando entendessem, não é? Exato. E, portanto, há aqui uma data limite, mas, na verdade, já estão, quer dizer, as eleições já estão a decorrer. Eu ainda agora, nestes dias, se andar por Washington, por exemplo, as bibliotecas públicas são locais de voto, e, portanto, já estão a decorrer as votações presenciais até. Portanto, não só aquela votação pelo correio, portanto, há uma espécie de grandes caixas de correio. Essas já estão há bastantes dias por todos os estados e até houve uns casos de 2 ou 3 ataques a essas caixas de correio. Exatamente. Portanto, de reforço, agora houve um reforço da segurança dessas caixas. Mas já, mesmo a votação presencial já está a decorrer, portanto, já estamos não só em campanha, mas em período mesmo eleitoral. E depois realmente há essa regra também que é, os diferentes Estados têm de certificar os resultados, o Congresso também, mas realmente o novo Presidente tem de tomar posse no final de janeiro, até 20 de janeiro, e portanto é mais uma regra fixa. E para pôr aqui uma pergunta intercalar, e o termo não é escolhido ao acaso, ainda temos as midterms daqui a 2 anos. O que é isto das eleições midterms?
Bem, aqui temos também de ter em conta que, digamos, o histórico americano é muito diferente da Europa. Os americanos sempre votaram o mais antigo parlamento dos Estados Unidos, que é a Câmara, digamos, dos Representantes da Virgínia, do Estado da Virgínia, que é logo aqui ao sul de Washington, está em funções desde 1619. Uau. Portanto, sempre votaram muito mais pessoas do que na Europa. Quando os Estados Unidos se tornam independentes, entre 50% e 60% dos homens votavam. Ora, na Europa, a Grã-Bretanha, que era o país com o sufrágio mais amplo, não ia além dos 15%. E em muitos desses parlamentos estaduais, que são a base, digamos, depois da tradição política americana, as eleições até eram anuais e há casos em que são 2 em 2 anos, há casos em que são de 4 em 4 anos, mas, portanto, há realmente muitas eleições. O problema aqui ainda se complica mais quando se desenvolveu, ao longo do século XX, a questão das primárias. Portanto, basicamente, os Estados Unidos estão em campanha quase permanente, não é? Em pré-campanha e em campanha quase permanente, primeiro para as primárias e depois para as próprias eleições. E isso aplica-se em relação ao Presidente, mas aplica-se em relação a milhares de lugares eletivos a todos os níveis, municipal, estadual e depois também federal. Mas aqui temos as tais midterms que são daqui a 2 anos, não é? Exatamente, portanto, são chamadas eleições intercalares, ou seja, são as eleições que não decorrem em paralelo com as presidenciais, não é? Com as eleições presidenciais. Portanto, no fundo, são a meio do mandato, daí midterm, são o meio do mandato do Presidente em funções. É relativamente frequente haver, digamos, um Presidente e uma maioria no Congresso no ano em que o Presidente é eleito, vamos dizer assim. Tem-se tornado um pouco mais difícil nos últimos anos, mas é algo que é relativamente frequente, mas é muito mais raro isso acontecer no ato. Portanto, naquele período intercalar do mandato. Não é? Eu estava aqui a ver os números, há estatísticas para tudo nos Estados Unidos, mas realmente 16 de 21 presidentes desde o início do século XX realmente conseguiram ter uma maioria no Congresso, mas, portanto, claramente a grande maioria, mas, de facto, o número de vezes em que depois essa maioria se mantém nos midterms conta-se pelos dedos de uma mão, portanto, é realmente excepcional. Então vamos concentrar-nos aqui no dia 5 de novembro e vamos ter, acho que podemos dizer isto, centenas de eleições um pouco por todo o país. Consegues descrever-nos, Bruno, como é mais ou menos um boletim de voto aí nos Estados Unidos? Bem, realmente são muitas, enfim, centenas no sentido de eleições para órgãos estaduais, municipais e federais, mas, por exemplo, estamos a falar só para a maior parte dos parlamentos estaduais, portanto, têm mandatos de 2 anos, portanto, vão também eleições este ano. Só aqui, entre aspas, 11 governadores, portanto, os chefes do executivo de cada um destes 50 estados. Temos de nos recordar que os Estados Unidos são uma federação, não é? Mas, por exemplo, em termos dos parlamentos estaduais, que em muitos casos são bicamarais também, portanto têm 2 câmaras, estamos a falar de 5.800 lugares, digamos, a serem disputados este ano, só para os parlamentos deputados estaduais. Em cada estado, não é? Exatamente. E depois temos, enfim, desde o xerife ao procurador-geral, aos juízes em alguns estados, ao apanhador de cães, ao apanhador de cães. Exatamente, há estados municípios onde isso é eleito. Ainda agora estive num município rural este fim de semana e, portanto, havia cartazes até mais sobre isso, sobre as eleições locais. Exato. Portanto, não só o Presidente da Câmara, mas esses vários cargos, do que até para as eleições, vamos dizer, nacionais, para Presidente. A questão, por exemplo, das escolas, mesmo aqui em DC, que é, digamos, uma região pouco competitiva, onde o Partido Democrático domina muito, mas há eleições muito competitivas, por exemplo, com imensos cartazes para os school boards, portanto, no fundo, para as direções no fundo, escolares. Os eleitores vão ter de escolher também o conselho diretivo da escola, do liceu? Sim, é uma espécie, quer dizer, há um conselho diretivo, diretores, digamos, professores, não é? Mas depois há, acima disso, aquilo que seria uma espécie de direção regional, vamos dizer assim, de educação, ou local de educação. Isso é eleito pelas pessoas, não é o governo central que nomeia
nem sequer o governo estadual que nomeia esses cargos. E obviamente há candidatos, e há listas candidatas. Há candidatos, exato, com alternativas. E, portanto, eu aliás, estive num concerto da Cyndi Lauper aqui no fim de semana passado, que foi um concerto de despedida, foi muito confessional, também ao estilo dela, e ela também com aquele estilo muito, digamos, muito popular ao mesmo tempo e muito genuíno, disse, bem, eu acho que vocês devem votar, divulgou um site onde as pessoas podem ir procurar informação sobre estes múltiplos candidatos, quais foram as posições que tomaram, etc. Porque ela disse, bem, não sei como é que é para vocês, mas para mim parece-me que voltei à escola, parece um teste de resposta múltipla e, portanto, eu tenho sempre medo de falhar mas este site ajuda, digamos, a ter mais informação. Portanto, são boletins muito complexos, porque também há depois referendos locais e regionais e estaduais. Por exemplo, aqui em DC há um referendo sobre alterar a lei eleitoral e permitir o voto, o rank choice vote, portanto um voto, digamos, de escolha múltipla, a pessoa coloca, este é o candidato que eu queria em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, depois há uma espécie de apuramento, digamos, ponderado, tendo em conta essas questões. Portanto, realmente são boletins bastante grandes, longos, vários e com muitas opções. Bruno, e só para terminarmos esta parte da conversa, eu não acho irresistível essa parte do xerife e também dos juízes e dos procuradores, ou seja, são os cidadãos que escolhem quem é o chefe da polícia e quem é o juiz. Isso, para a nossa cabeça, confesso, é um bocadinho confuso. Sim, acontece muito mais com os procuradores gerais, isso é basicamente a regra. Aliás, a própria Kamala Harris foi eleita como procuradora-geral, por exemplo, do estado da Califórnia, do que para juízes, portanto aí varia muito de estado para estado. Eu diria, é mais democrático, é impossível. É claro que é preciso qualificações mínimas, não é qualquer pessoa que pode ser eleita juiz ou procurador, não é? É preciso portanto, aí ter aquelas qualificações jurídicas, vamos dizer. Mas, apesar de tudo, cria problemas. Por exemplo, um dos problemas clássicos foi no sul dos Estados Unidos. Basicamente era impossível condenar brancos que tivessem, enfim, linchado, ou seja, assassinado negros, afro-americanos, porque o júri muitas vezes absolvia essas pessoas, ou o juiz depois, o próprio juiz decretava penas completamente simbólicas, etc. Portanto, isso cria esses problemas. Por outro lado, há realmente um grande sentimento, digamos, de identificação. A questão do xerife também, ou seja, o chefe da polícia local, se quisermos, da polícia municipal, aqui há muitas polícias, não é? Mas realmente esse é, por regra, também eleito. Obviamente depois há também as polícias federais, o FBI, etc. E também há aquele clássico, até nos filmes policiais americanos, da disputa de jurisdição. Exatamente. Portanto, o cadáver está aqui, isto é do FBI, ou é da polícia estadual, ou é da polícia local. Mas, portanto, surge também destas peculiaridades, de facto, de um país, lá está, muito grande, muito diverso e muito federalizado, quer dizer, onde o Estado Central é bastante forte, mas onde os Estados, estes 50 Estados, também têm muitos poderes, e onde as pessoas realmente se habituaram, desde sempre, a ter voto em muitas decisões que realmente, por exemplo, na Europa, nós consideramos normal que não passem por aí pelo voto. Já regressamos à conversa com Bruno Cardoso Reis, historiador, que está nesta altura em Washington. Se vencer, pode Trump conseguir uma maioria também no Congresso? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com Bruno Cardoso Reis, historiador e comentador de relações internacionais. Podemos ouvi-lo com frequência aqui na Rádio Observador
no 5 continentes, na América dividida e no gabinete de guerra, por exemplo. Bruno, para entendermos melhor, e já deixaste aqui algumas pistas, esta parte que se segue na nossa conversa, importa também perceber isto. O Congresso dos Estados Unidos, portanto, o Congresso é a união das duas câmaras, o Senado e a Câmara dos Representantes. É isto que é o Congresso? Sim, exatamente. Ou seja, o Parlamento americano é um parlamento bicamaral. Portanto, nós em Portugal, no passado também já tivemos esse sistema, com a Primeira República tínhamos também um Senado, aliás. E aliás, ainda temos a Sala do Senado. Ainda temos a Sala do Senado, exatamente. Portanto, aliás, a designação oficial, ou como muitas vezes era usado do Parlamento, era também o Congresso da República. Portanto, havia aí uma inspiração clara, digamos, do republicanismo americano. Mas realmente nos Estados Unidos é assim, e isso reflete também, mais uma vez, a importância dos Estados e desta dimensão federal. Ou seja, os Estados Unidos não começaram como uma federação. Os Estados Unidos, com esta Constituição, só existem desde 1789, quando ela foi ratificada e entrou em vigor. Antes disso, era uma confederação, um pouco como a União Europeia, uma confederação de Estados, em que cada Estado tinha um voto. E, portanto, para convencer os Estados, sobretudo os Estados mais pequenos, a perder algum peso, a forma de conseguir isso foi estes vários compromissos. Um dos compromissos foi o colégio eleitoral, que dá mais peso aos Estados mais pequenos, com menos população. Isso é deliberado. E outro compromisso foi esta questão de um Congresso, de um Parlamento bicamaral, ou seja, na Câmara dos Representantes, o que conta é a população. Portanto, há Estados que têm dezenas de representantes, há Estados que têm um representante, nenhum Estado pode ter menos do que um representante, e depois todos os Estados têm 2 senadores, têm direito a 2 senadores na Câmara Alta, para um total de 100. Que podem ser do mesmo partido, ou têm de ser partidos diferentes? Não, portanto, aí depende do voto, portanto, aí não há essa questão. O que existe sim, por exemplo, na questão do Senado, isso é bastante claro, também é esta questão que é, em todos eles, basicamente são círculos uninominais, portanto, quer para representantes, quer para o Senado, não há esta questão das listas, como nós temos também em Portugal e em muitos países da Europa, portanto é winner takes all, não é? Portanto não há prémio para o segundo lugar. Não há lugares para quem fica em segundo lugar ou em terceiro lugar. E, portanto, isto também ajuda a explicar este fenómeno do bipartidarismo. 2 partidos dominantes que dominam a política americana desde meados do século XIX e que é uma tendência, aliás, desde o início. Enfim, os partidos foram variando um bocadinho até meados do século XIX, mas basicamente desde meados do século XIX que temos o Partido Republicano ou o Partido Democrático no poder, na presidência, a controlar o Congresso, uma ou outra Câmara. E, por vezes, emergem partidos chamados terceiros partidos, que muitas vezes em torno de alguma polémica que ganha saliência e ganha importância num período específico, mas que têm sempre muita dificuldade, mesmo quando têm muito apoio, em conseguir conquistar lugares, por causa desta estrutura, digamos, eleitoral, e portanto isto cria grandes incentivos realmente a surgirem 2 grandes partidos e às pessoas, no fundo, optarem ou por um ou por outro. Bruno, só aqui uma resposta muito rápida, porque eu ainda fiquei a pensar no apanhador de cães, porque isso é muito importante. Temos aqui realmente 2 planos, que é o plano federal e o plano estadual. E o que é que tem mais peso aí para os eleitores nos Estados Unidos? É o federal, é o estadual? Quando as pessoas vão votar e preencher aquele boletim de voto, estão mais preocupadas com que parte do boletim? Bem, eu diria, em termos da vida corrente das pessoas, provavelmente o nível municipal e estadual até tem mais peso. Mas é verdade que, sobretudo, as eleições presidenciais são grandes mobilizadoras. E, portanto, por regra, por exemplo, se formos ver o nível de abstenção, ele é sempre superior nestas tais eleições intercalares do que, por exemplo, nos anos de eleições presidenciais. Porque realmente, embora seja verdade isso, ou seja, o presidente americano tem muito poder, mas tem muito poder sobretudo na política externa, que é a parte que nos interessa mais, na questão da defesa, na questão da diplomacia, mesmo aí um pouco limitada pelo Senado, porque, por exemplo, todos os cargos de embaixador, de ministro, de cargos militares têm de ser aprovados, são de nomeação presidencial, mas têm de ser aprovados pelo Senado. Portanto, sobretudo o controle do Senado é muito importante para um presidente. Mas, por exemplo, quer dizer, vou dar um exemplo concreto, o Donald Trump saiu do Acordo de Quioto. Os principais Estados norte-americanos disseram: nós continuamos a cumprir do Acordo de Paris, neste caso é o Acordo de Paris, em termos ambientais. Nós vamos continuar a cumprir, a Califórnia, Nova Iorque, etc. E, portanto,
Ou seja, ele tomou essa decisão. Em termos do governo federal, isso realmente teve implicações, mas em termos dos governos de Estados, que são onde está grande parte da população, até por exemplo, da compra de automóveis, etc., eles continuaram a aplicar as regulações de acordo com o Acordo de Paris e, portanto, isto mostra bem as limitações e a importância também do poder dos Estados. É muito interessante esse exemplo. Mas regressemos então aqui ao Congresso. Bruno Cardoso Reis, quem é que vai ser eleito neste dia 5 para o Congresso dos Estados Unidos? Bem, essa é uma questão complicada, porque complicada sobretudo em relação ao Senado. Em relação ao Senado nós temos esta característica ainda especial, que é os senadores têm mandatos de 6 anos. Portanto, isto significa que, e optou-se também, nesta lógica de divisão de poderes, de criar pesos e contrapesos, optou-se por renovar 1/3 do Senado cada 2 anos. Portanto, em cada eleição só 1/3 dos senadores é que vão a eleições. Qual é aqui a questão, sobretudo para o Partido Democrático? É que, por azar para eles, este ano eles tinham quase, portanto, temos 34 lugares a votos na eleição deste ano, de senadores. Os democratas têm o dobro dos lugares em disputa do que os republicanos, ou seja, há o dobro de lugares de senadores democratas que têm de ir a eleições do que republicanos. Pior ainda, basicamente todos os senadores, digamos, democratas que têm de ir a eleições foram em estados em que Trump venceu. E, portanto, eu estava aqui a ver as últimas, digamos, de um chamado Cook Report, que é um organismo, digamos, de referência em relação às eleições e que atribui, digamos, probabilidades em relação a, enfim, quem é que poderá ganhar. No caso dos democratas, temos 23 lugares em disputa. De acordo com este Cook Report, há 4 que estão basicamente empatados, ou seja, em que poderão vencer os republicanos, por outras palavras. Por exemplo, na Pensilvânia, o senador Casey, por exemplo, no Ohio, o Sherrod Brown. Há um que é quase certo que vai deixar de ser democrata, que é do Montana, o senador Tester, e há um que é absolutamente claro que será republicano por uma maioria esmagadora, que é a Virgínia Ocidental, onde havia um democrata muito popular e muito conservador, aliás, o Joe Manchin, que decidiu não concorrer desta vez e, portanto, os democratas não têm qualquer hipótese. Portanto, pelo menos vão perder um lugar, provavelmente vão perder 2 e podem perder 6. No caso dos republicanos, só temos 11 lugares em disputa. De acordo com o Cook Report, neste momento nenhum desses lugares está empatado. Há 2 que provavelmente serão republicanos, mas com margens pequenas, no Nebraska e no Texas. Um que é ainda mais solidamente republicano, mas apesar de tudo por margens um pouco curtas, na Flórida. Portanto, estamos a falar aqui já agora, por curiosidade, no Texas, do Ted Cruz, que é um senador com bastante visibilidade. Está um pouco em risco, vamos dizer assim, mas, portanto, isso significa que realmente é bastante provável que os republicanos consigam vencer, digamos, consigam uma ligeira maioria no Senado, até porque a maioria dos democratas era apenas de um lugar. E para isso precisavam de somar uma série de independentes, como o Bernie Sanders, por exemplo, mas que estão, no fundo, fazem parte do grupo parlamentar dos democratas. Em termos da Câmara dos Representantes, aí só 10% dos lugares é que estão em jogo. Apesar de tudo, aí os números são bastante mais favoráveis aos democratas e, portanto, é um pouco a inversão daqui das tendências em relação ao Senado. E, portanto, de acordo com o mesmo Cook Report, 14 lugares republicanos estarão em risco, talvez 11 democratas. Portanto, é provável que os democratas consigam uma ligeira maioria na Câmara dos Representantes. Consigam manter a Câmara baixa, não é? Exatamente. Agora, aqui a questão da presidência tem a sua importância. Se houver uma grande mobilização de votantes para votar em Trump, é possível que isso impacte as outras eleições, vamos dizer assim, sobretudo para o Congresso. A nível local, muitas vezes isso não tem depois impacto. E a mesma coisa se acabar por haver uma grande mobilização para Kamala Harris e, portanto, isso pode impactar um pouco aqui estes números, mas então, à partida é esta a expectativa. Então podemos ter uma situação, eu diria que é rara, mas não sei se será assim tão rara ou não, porque pelo que já explicaste aqui nesta nossa conversa, podemos ter, se Donald Trump vencer, podemos ter Trump na presidência, um Senado pró-Trump, e em caso de empate no Senado, quem desempata é o vice-presidente, portanto, também tem essa vantagem, e ainda podemos ter
um Supremo Tribunal pró-Trump, porque a maioria no Supremo Tribunal, os últimos juízes, penso eu, terão sido ainda escolhidos por Trump. Isto é raro. Se Trump vencer, consegue ter uma margem confortável para governar, digamos assim? Sobretudo a questão do Supremo Tribunal. Isso depende muito do acaso. Basicamente é um cargo vitalício e realmente não só por acaso, mas também porque lá está, o controle republicano no Senado, mesmo com presidentes democratas, permitiu, no caso do Obama, eles adiaram 6 meses, recusaram-se a discutir o nome que Obama propôs, alegando que ia haver eleições, e depois a seguir, no mandato de Trump, 2 ou 3 meses das eleições, aceleraram a nomeação de mais um juiz nomeado. Portanto, Trump conseguiu nomear 3 juízes, ou seja, 1/3 do Supremo Tribunal, não só 6 em 9 são de nomeação republicana, mas 3 foram nomeados por Donald Trump. Isso é realmente excepcional, é bastante raro, e portanto, parece estar a ter algum reflexo, enfim, em decisões bastante controversas, com divisões também muito com alinhamento partidário. Portanto, há muito esta percepção de que o Supremo está muito, se quisermos, partidarizado. Nem sempre isso acontece, embora se saiba que os juízes são nomeados ou por um partido ou por outro, mas realmente acontece neste momento haver muito essa percepção da parte da opinião pública. As sondagens todas mostram isso, e isso é problemático, porque é possível que o Supremo Tribunal seja chamado, e já está aliás a ser chamado, a resolver questões eleitorais. Ainda ontem, ou há uns dias, tomou uma decisão sobre a Virgínia, permitindo ao governador republicano eliminar uma série de eleitores que seriam não cidadãos, mas o problema é que essa informação pode estar desatualizada, eles podem, entretanto, ter adquirido a cidadania, e há uma regra de 90 dias, durante 90 dias não se alterar o recenseamento, mas, portanto, o Supremo permitiu isso, para surpresa de muita gente, mas, enfim, de acordo com este alinhamento partidário. E depois a questão do Senado é realmente muito importante, porque quando se diz, Donald Trump, enfim, pode ter as suas ideias, mas depois há muita gente ponderada, moderada nos Estados Unidos, ele não pode nomear quem quiser para os cargos. Bem, se tiver o Senado controlado pelo Partido Republicano, é um bocadinho assim. Ou seja, ou pelo menos pode com muito mais facilidade nomear ministros, enfim, mais alinhados com as ideias deles, pode nomear embaixadores mais alinhados com as ideias deles, pode nomear chefes militares. Ele disse que queria ter generais leais, como o Hitler tinha generais leais, não é? Portanto, pode nomear generais, enfim, com o acordo do Senado. E, portanto, desse ponto de vista, isso é um argumento que os democratas estão a utilizar, não é? Que há esse risco, não é? De Donald Trump, sobretudo com o Supremo Tribunal, parece estar muito alinhado com as suas ideias, e com o Senado, com o risco também de um Senado muito alinhado com os republicanos, de, no fundo, ter um poder discricionário ainda maior e usá-lo de forma errada, pelo menos na perspectiva dos democratas. Obrigado, Bruno, e aproveita esse sol outonal aí em Washington. Obrigado. Bruno Cardoso Reis é historiador, professor universitário e especialista em segurança. É comentador na Rádio Observador e autor do podcast 5 Continentes. Também o podemos ouvir com frequência nos podcasts Gabinete de Guerra e América Dividida. O Bruno Cardoso Reis também vai estar connosco na super emissão especial que estamos a preparar para a noite de dia 5 e madrugada e manhã de dia 6. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.